Que Jesus volte num dia de tempestade. Aleluia. Seja bastante chuva. Glória a Deus. Para que ninguém se perca. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Vocês sabem que culto é hoje? Que é o que é? Qual é o elo? Estão espertos. Hoje é o quarto culto da nossa campanha Efatá. Está baseado em Marcos, mas eu quero ler em Gênesis. Glória a Deus. Aleluia. Segundo o tema da campanha, diz que abriu-se os seus ouvidos e desprendeu a sua língua. Glória a Deus. Mas eu quero ler uma palavra aqui em Gênesis, capítulo de número 45. Louvado seja Deus. Nessa noite eu quero trazer um outro tipo de abertura. Diz assim: então José não podia conter diante de todos. Eu falei o número 45. Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos os seus que estavam com ele, e clamou e fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pasme os vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Glória a Deus. Eu quero repetir a parte B do verso de número 5. Louvado seja Deus. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Pode tomar assento. Louvado seja o nome de Jesus. Nós entendemos, conhecemos essa obra maravilhosa de Deus sobre a vida de José e dos seus irmãos. Ainda no capítulo de número 37, vai relatar o início dessa história, aonde mora em Canaã Jacó com os seus filhos, e José, o mais novo, que mora com eles. Louvado seja Deus.
Quando nós lemos esse texto, essa história de José, nós vamos ver claramente a inimizade que os irmãos têm para com José, a raiva que eles têm dele, e já não conseguiam mais ter José como seus irmãos, como seu irmão. Mas não é a história de inimizade, não. A história de José não está falando sobre o que Deus quer mostrar na história de José, não é sobre a inimizade de José e os seus irmãos, mas o retrato da sua obra maravilhosa que é realizada. Quando nós lemos o capítulo de número 37, vai dizer que José, ele apacentava as ovelhas do seu pai juntamente com os seus irmãos. E José, ele trazia notícias ao seu pai, ou seja, todos os dias, José trazia o relatório, louvado seja Deus, para o pai dos seus irmãos. José trazia as revelações das coisas que o seu pai, aleluia, não sabia. Então José, em toda a sua caminhada com seus irmãos, jamais José deixou de ser verdadeiro com o pai. Jamais José deixou de ser sincero com o pai. Aleluia. Todos os dias que José ia para o campo apacentar as ovelhas do pai, quando ele voltava no final do dia, ele tinha um relatório para apresentar. José era alguém que não ocultava nada do pai. Pode assim se dizer que o pai e José eram íntimos, verdadeiramente, porque não havia segredos entre eles. Bendito seja o nome de Jesus. Portanto, a Bíblia vai dizer que José, ele era amado do seu pai. Jacó amava muito a José, mais do que os outros irmãos. E todos os seus irmãos, louvado seja Deus, acabou tendo, louvado seja Deus, ciúmes ou inveja de José. E o fato de Jacó amar mais a José não significava somente, aleluia, o fato de amá-lo, mas não só amava, como também dava a ele o benefício, fazia, louvado seja Deus, claro o tanto que o pai o amava. A Bíblia vai dizer que Jacó fez uma túnica de muitas cores e deu a José, colocando sobre ele, louvado seja o nome de Jesus, algo que os seus irmãos não receberam, mas José recebeu. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que nesse tempo, um dia, José ele vai ter sonhos. E esses sonhos que José está tendo, louvado seja Deus, coloca ele num patamar ainda maior do que aquele que os irmãos já estão vendo. Coloca ele num nível ainda mais alto. Porque o sonho, primeiro, que não é dele. E segundo, aleluia, é que a simplicidade de José fez com que ele compartilhasse aquilo com os seus irmãos. Embora os seus irmãos não queriam que ele compartilhasse nada com eles, a simplicidade de José levava com que ele tudo compartilhasse. Essa era a identidade dele. Com José não tinha nada escondido. Com José não tinha nada oculto. Com José, aleluia, não tinha nada que ele não falasse ou colocasse em transparência, diferente dos irmãos.
Porque os irmãos a tudo escondiam do pai. A tudo, louvado seja Deus, ocultava do pai. E um dia Jacó pede para ele aonde está apacentando as ovelhas, os seus irmãos. Porventura não é em Gozém? Então venha cá, que eu vou te enviar até eles. Aleluia. E José vai até os irmãos, porém não encontra os irmãos aonde deveriam estar. E ali os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos já estão tramando contra José de vendê-lo. Louvado seja Deus. Vendo que José é diferente, vendo que José já incomoda, louvado seja Deus. Aleluia. Já no sonho que José está contando, os irmãos já dizem: por acaso você vai ser rei sobre nós? Por acaso você vai governar sobre nós? Louvado seja Deus. Não era a intenção de José, mas era isso mesmo que Deus estava preparando para José. Não era a vontade do José isso, mas era o que Deus estava reservando. José andava junto com seus irmãos apacentando ovelha. Aleluia. Estava todos os dias no campo com os seus irmãos. José cresceu no meio dos seus irmãos. Aleluia. Sentou na mesa para comer com seus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, José, ele tem esses sonhos e os irmãos logo já interpretam que José está querendo ser melhor, querendo ser maior. Mas é uma coisa que José não pede, é uma coisa que Deus decide dar. Louvado seja Deus. E os olhos dos irmãos não conseguem enxergar o que Deus está reservando. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, nesse meio tempo, glória a Deus, Jacó envia o José até o campo onde seus irmãos estão. E quando ele vai ser enviado aos seus irmãos, ele vai, e uma coisa interessante, porque José está indo, aleluia, porque Jacó o enviou até os seus irmãos. Foi Jacó que disse: vai até os seus irmãos. Louvado seja Deus. E ele vai, porque Jacó é o pai e José é o filho, e todavia o filho obedece o pai. Louvado seja Deus. José já está vendo e sabendo, porque quando José tem os sonhos, os irmãos já falam com ele asperamente. A Bíblia vai dizer que já não conseguiam mais falar com ele pacificamente. Então José já percebeu que os irmãos já estão de atrito com ele. Mas isso não impede José de obedecer o pai. Os irmãos não querem ver a cara do José, mas o pai está dizendo: vai até os seus irmãos. Louvado seja Deus. José se levanta e ele vai até os seus irmãos, mesmo sabendo que os irmãos não querem ele por perto, mesmo sabendo que os irmãos não querem vê-lo, mesmo sabendo, louvado seja o nome de Jesus, que os irmãos estão meio de cara virada com ele. Aleluia. Mesmo assim, o pai diz: eu vou te enviar até os seus irmãos. Aleluia. Então José de pronto vai. E nesse tempo que José vai, os irmãos já estão maquinando. E a Bíblia vai dizer que eles intentam matá-lo, mas lançam ele numa cisterna. Vindo uma caravana de ismaelita, vende José por 20 moedas de prata para o Egito. José desce para o Egito, louvado seja Deus. E aí os irmãos pegam a túnica, mata o cabrito, suja de sangue a túnica e leva a túnica ensanguentada até o pai. O pai olha a túnica ensanguentada e diz: meu filho,
morreu. Louvado seja o nome de Jesus. Até então, o que está acontecendo em Canaã é que José está morto. Louvado seja Deus. Aleluia. Já não tem mais brilho, já não tem mais túnica, já não tem mais filho. Aleluia. Glória a Deus. Só o que sobrou foi o sepultamento. Ele morreu. É isso que o pai, aleluia, está entendendo. Louvado seja o nome de Jesus. José desce ao Egito. E nesse tempo que José está no Egito, com 30 anos no Egito, ele tinha 17 quando desce. Quando ele tem a idade de 30 anos, ele é colocado como Senhor do Egito. Ele começa, aleluia, escute isso. Ele começa uma obra maravilhosa no Egito. Porque agora ele vai, louvado seja Deus, começar a cultivar no Egito. O José, ele se torna senhor dos egípcios. Os egípcios agora respeitam José, reverenciam José. Os egípcios veem José como autoridade. Os irmãos não conseguem ver isso no José, mas os egípcios agora veem José como uma grande autoridade. E o que José está fazendo? Está cultivando, está plantando no Egito, está depositando sementes no Egito. Aleluia. Essas sementes começam a germinar, começam a crescer. Louvado seja Deus. E José, ele vai armazenar, louvado seja Deus, no tempo da colheita. Para quê? Para servir depois. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, ninguém mais tem, aleluia, recurso. O único recurso que existe está no Egito. E quem está no Egito? José. E de quem eles vão tomar pão para comer? Do José. É o único, aleluia, que pode oferecer pão no tempo da crise, é José. Então vem gente de toda parte para buscar pão no Egito, da mão do José. Louvado seja o nome de Jesus. Não só os egípcios agora, aleluia, estão sendo beneficiados com pão, como também toda a circunvizinhança. E agora lá em Canaã sai uma notícia, diz: no Egito tem pão, aleluia. Mas aonde deveria ter pão? Em Canaã. Mas aonde tem? No Egito. Louvado seja Deus. É no Egito que tem pão. Bendito é o nome de Jesus. Mas não é um pão, louvado seja Deus, não é qualquer pão. O pão que serve no Egito é um pão, louvado seja Deus, oferecido por alguém que Deus escolheu, por alguém que Deus separou, por alguém que Deus ungiu. Aleluia. Não importa se ele está lá no Egito, o importante é que ele tem pão para oferecer. Aleluia. Não importa se ele foi vendido, o importante é que ele está de pé. Aleluia. Não importa se muita gente acha que ele morreu, porque ele está vivo e ele tem pão para oferecer, e tem muita gente vindo buscar pão. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E eu não posso deixar de avaliar essa história, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque José está no Egito, e Egito, louvado seja Deus, consideramos como lugar de pecado, consideramos como lugar, louvado seja Deus, de iniquidade, consideramos um lugar que o crente deve estar separado. Mas só que tem uma coisa: o José está lá no Egito, louvado seja Deus, e lá no Egito José está oferecendo pão. Aleluia. Deixa eu te trazer uma reflexão nessa noite, porque nessa noite eu quero falar, aleluia, de uma outra
outra abertura, aleluia, que Deus abriu para o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. José, aqui, ele representa um tipo de Cristo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Um Cristo que foi desprezado pelos seus, que foi enviado para os seus, mas os seus não o quiseram. Antes o venderam, aleluia, por 30 moedas de prata, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, louvado seja o nome de Jesus, e está vivo, aleluia. Ele é o pão da vida. Todos vêm buscar pão com ele, todos vêm comer pão com ele, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E agora tem uma coisa, agora os seus irmãos estão vindo lá de Canaã, glória a Deus, aleluia, sem saber que José está no Egito e está dando pão para quem quer comer, aleluia. Gente de toda parte está vindo comer pão, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Num tempo de crise espiritual, aleluia, a igreja precisa de José que se levanta no meio do caos para continuar servindo pão vivo que desceu do céu, oh glória. Mas a preocupação, louvado seja Deus, a preocupação dos irmãos agora é de descer para o Egito para comprar pão, porque lá tem pão, aleluia. Só que tem um porém, eles vão se deparar num tempo de crise, louvado seja o nome de Jesus, com o seu irmão. José já está grande, José está com 30 anos, José está diferente, porque quando José foi vendido sem túnica. Quando foi vendido, aleluia, foi vendido talvez com uma sandália velha no pé, uma roupa velha surrada, aleluia, sem parecer, sem formosura, sem beleza nenhuma, aleluia, como escravo. Bendito é o nome de Jesus. Mas agora os irmãos estão descendo, José já não é mais o mesmo, aleluia. José já está com vestes reais, José já está com coroa real, aleluia. José já está com uma posição de autoridade, oh glória. José foi exaltado, aleluia. Eles não vão encontrar mais aquele José suado, não vão encontrar mais aquele José franzindo, não vão mais encontrar aquele José, aleluia, que eles venderam. Não, o José agora é diferente, é um José com posição elevada, é um José que foi exaltado, é um José que tem roupas reais, oh glória, louvado seja o nome de Jesus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu não consigo ver outro, aleluia, senão aquele que virá outra vez. E quando ele virá, aleluia, oh glória, ele já veio, ele veio e começou, aleluia, pelo Egito, aleluia, servindo pão para nós, louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos aqui porque um dia um José se levantou e serviu pão, louvado seja o nome de Jesus, sarando as nossas feridas, curando as nossas cicatrizes, abençoando, louvado seja Deus, nos conservando com vida, nos arrancando da morte, aleluia. Mas só que os seus irmãos que os rejeitaram, aleluia, louvado seja Deus, agora chega a hora do encontro, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que no livro de Apocalipse ele vai voltar, louvado seja Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Miqueias vai dizer que ele vai descer aonde? Lá no Monte das Oliveiras, louvado seja o nome de Jesus. Mas só que ele não vai vir mais como o Messias derrotado, o Messias da cruz, o Messias, aleluia, com a chinela surrada, com a roupa surrada, sem parecer, sem formosura, um Messias que não tem nada não. Agora ele vem com o Messias ressuscitado, o Messias glorificado, o Messias, aleluia, louvado seja Deus, que os seus pés agora são como latão reluzente, aleluia, alamandorebácia, alabandacalabasséria. Ele vem em poder, ele vem em glória, ele vem em majestade, ele vem em autoridade, louvado seja o nome de Jesus. É bem verdade, a Bíblia vai dizer que João, na ilha de Patmos, quando encontra com ele, já não conhece mais.
João encontrou com ele quando ele era Jesus de Nazaré, mas agora João encontra de novo com ele na visão, e ele olha a visão e diz: eu não conheci, porque o seu rosto brilhava como se fosse o sol, eu caí como morto, não entendia, mas ele disse: João, não temas, sou eu fui morto, mas estou vivo. Alabandore calabasséria, oh glórias, ele veio, oh maravilha, aleluia, e me tocou, me colocou de pé, aleluia. E Jesus agora, irmão, eu começo a entender que Jesus virá para os seus irmãos, e quando ele vir para os seus irmãos, ele virá, aleluia. A Bíblia diz que quando eles verem o Messias, eles vão se lembrar, oh glória, que foi aquele que eles rejeitaram, foi aquele que eles venderam, foi aquele que eles crucificaram. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante ele, oh glória. Os irmãos de José, quando vai descendo para o Egito, não conhece José, e quando chega lá, trata ele de meu Senhor, trata ele, aleluia. Nós somos servos do nosso pai Jacó, que mora lá em Canaã. Nós estamos aqui porque soubemos que aqui tem pão, oh glória, louvado seja o nome de Jesus. E ele continua, bendito é o nome de Jesus. Sabe o que eu acho lindo? É que José não se revela na mesma hora, como os dois discípulos de Emaús estavam andando com Jesus, mas Jesus não se revela, está glorificado, louvado seja Deus, vai andando com eles, e eles sem perceber, louvado seja Deus, vai caminhando, aleluia, até que quando parte o pão, oh glória, tem um mistério no pão, meu irmão, louvado seja Deus. Quando parte o pão, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, e eles disseram: porventura não ardia os nossos corações quando falava conosco pelo caminho, aleluia, vamos voltar para Jerusalém, aleluia, nunca devíamos ter saído de lá, oh glória. José, ele veio para, aleluia, ele vai dar um depoimento, irmão, que eu acho lindo. Nós fizemos menção dele. Ele vai dizer o seguinte, aleluia: não entristeça o vosso coração, porque vocês me venderam, não, porque Deus que me enviou na frente de vocês para conservá-los com vida. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. José amava os seus irmãos. José, aleluia, bendito é o nome de Jesus, aleluia. Por que, pastor, está trazendo dessa forma? Porque a Bíblia é de interpretação espiritual. Não tem nada a ver com inimizade entre irmãos, não tem nada a ver entre guerras entre irmãos. Tome cuidado, irmãos, com essas mensagens de que o teu irmão te humilhou, que o teu irmão te feriu. Jesus, ele vai nos ensinar uma receita. Ele vai dizer assim: ore pelos vossos inimigos, aleluia, ame os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, fale bem de quem fale mal de você, aleluia. E quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem todo mal seja contra vocês, então vos alegrai, aleluia, vos alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Bendito é o nome de Jesus. Então a Bíblia não tem nada a ver com inimizade, a Bíblia não tem nada a ver com discórdia, a Bíblia não tem nada a ver, aleluia, com divisão. A Bíblia tem a ver com ajuntamento, louvado seja Deus. E Deus está mostrando o retrato. Que retrato, pastor? O retrato em José, o que ele vai fazer com Israel, aleluia. Israel vai rejeitá-lo, Israel vai desprezá-lo, Israel vai vendê-lo, Israel vai matá-lo, aleluia, mas Deus vai trazê-lo de volta, glorificado. E quando Israel vê-lo de novo, vai dizer: verdadeiramente é ele, verdadeiramente é ele, verdadeiramente é ele. Aleluia. Do que eu vejo nos irmãos de José? A mesma coisa que Paulo viu, a mesma coisa que Jesus falou: quantas vezes eu quis te ajuntar e não quiseram,
Mas essa mesma situação, aleluia, como eu disse, a Bíblia é de interpretação espiritual. Louvado seja Deus. Mas existe uma grande cegueira que permeia o nosso meio. Aleluia. Cego espiritualmente, cego pela palavra e cego no entendimento. Louvado seja Deus. Mas a vontade de Deus é que seja abertos os nossos olhos espirituais, que seja abertos os nossos ouvidos para a palavra, que seja ampliado o nosso entendimento para a compreensão da vontade de Deus. Aleluia. José se coloca como resgatador enviado por Deus. Aleluia. Para quê? Para abrir o entendimento deles, porque até então na cabeça deles eles mataram, na cabeça deles eles, aleluia, condenaram o seu irmão. Mas até mesmo os judeus não vão entender isso, aleluia, porque para isso Deus o enviou. Para quê? Para que fosse morto, para que através da sua morte, aleluia, ele trouxesse a vida. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. E é por esse motivo, por entender as coisas espirituais, que José, ele vai dizer: fica em paz, fica tranquilo. Não foi vocês que me venderam, não foi vocês que fizeram isso comigo, foi Deus que me enviou. Aleluia. Oh glória. Mas o carnal não, foi nós mesmos. Aleluia. Foi vocês mesmos que fizeram isso, foi vocês mesmos que me venderam. Eu lembro de tudo, está tudo aqui na minha cabeça. Vocês não sabem o quanto que eu sofri. Aleluia. Tomara que Deus pegue vocês e acabe com a raça de vocês aprenderem. Esse é o carnal. Mas José espiritual vai dizer: fica tranquilo, Deus que me enviou na frente. Glória. Aleluia. Ele não está lembrando da dor, ele não está lembrando da calúnia, ele não está lembrando da prisão, ele não está lembrando do sofrimento, ele só está lembrando que Deus está trabalhando. Ele só está lembrando que Deus está no controle. Ele só tem memória de que Deus projetou tudo isso para a salvação. Aleluia. Oh glória. Todas as coisas. Esse texto ainda não era mencionado nos dias de José, mas já é mencionado nos nossos dias. Todas as coisas. Todas as coisas contribui. Todas as coisas contribuem para o bem. Aleluia. Aleluia. Jó perdeu tudo, todas as coisas contribuem para o bem. Aleluia. Davi foi perseguido, todas as coisas contribuem para o bem. Aleluia. Daniel foi lançado na cova, todas as coisas contribuem. Oh glória. Israel foi levado cativo, todas as coisas contribuem. Pastor, eu estou passando uma luta, todas as coisas contribuem. Pastor, eu estou perdendo tudo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu desígnio. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Todas as coisas contribuem. Eu não gosto, mas contribui. Eu não quero, mas contribui. Eu vou mudar, fica aí que contribui. Aleluia. Não me aceitam, fica, contribui. Aleluia. Estão me desprezando, contribui. Aleluia. O crente tem um negócio de entrar
semana alguém pisou no pé dele, ele diz: eu vou sair. Aleluia. Não vou ficar mais aqui, porque o diabo está me perseguindo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Glória! Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Oh, glória. A falta de entendimento, a falta de espiritualidade, a falta de compreensão, a falta de audição e a falta, aleluia, de visão faz com que o crente fica com pique-pongue. Aleluia. Um dia ele está bem, no outro dia ele está mal. Um dia ele trabalha, no outro dia ele não quer mais. Um dia ele está aqui, outro dia está na outra igreja. Um dia ele está em casa, outro dia ele não quer, outro dia ele quer, outro dia não vai, outro dia fica, outro dia sobe, outro dia desce. Aleluia. Ele não sabe na verdade o que ele quer da vida, porque ainda não conseguiu entender as coisas espirituais. Aleluia. E o tema dessa noite é: abra-te. Abra-te, Jesus. Aleluia. Efata. Precisa abrir. Aleluia. Precisa que se abra o nosso entendimento, para que o nosso coração aprenda a amar, aprenda a perdoar, aprenda a falar bem de quem fala mal, aprenda a orar pelos que perseguem, aprenda a vencer o mal com o bem. Aleluia. Aprenda a ter a mente de Cristo, aprenda a ser guiado pelo Espírito, aprenda a orar em todo o tempo, colocando todas as vossas necessidades no Senhor. Aleluia. Sendo como um José que jamais deixou de falar com o Pai, jamais deixou de se apresentar ao Pai e colocar as suas causas diante dele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. José falava com o pai na hora de ir e falava com o pai na hora de voltar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não consigo ver de outra forma senão José, depois que voltava do campo, ficava sentado ao lado do pai contando as histórias do dia. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E os outros? Não faço ideia. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que José tinha um grande relacionamento com o pai. Por quê? Porque quando, escute isso, quando os irmãos se apresentam, que José se revela, a primeira pergunta dele, depois que ele diz: eu sou José, ele vai perguntar: o meu pai ainda está vivo? Oh, glória! Aleluia! A falta de José era de estar perto do pai. José não estava sentindo falta de estar perto dos irmãos, de estar perto de casa, mas ele sentia falta de estar perto do pai. Oh, glória! Fica de pé comigo. Aleluia! A falta de estar perto do pai. Glória a Deus. Com isso eu vejo que não teve um dia que José não pensou no pai. Aleluia. Oh, glória. E aí ele vai dizer assim: ó, vocês vão subir, só que eu vou mandar carros, eu vou mandar pão e eu vou mandar suprimento. Para que tudo isso? Para que vocês tragam o meu pai para perto. Aleluia! Traga ele no carro. Aleluia! E a comida é para a viagem dele, porque eu quero que ele fique aqui perto. Aleluia! O pai vai descer aqui, vai descer aqui no Egito. Aleluia! Tem certeza? É para trazer o pai. Traga o pai para cá. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Me faz lembrar que Jesus disse: por quê? Porque eu e o Pai, nós somos um.
a gente não fica separado. Aleluia. Se eu não posso subir agora, então o Pai que venha. Oh, glória. José estava dizendo: se eu não posso ir agora para Canaã, então eu quero que o Pai fique aqui comigo. Glória. Oh, glória. Mesma coisa falou Moisés. Aleluia. Diz: Moisés, eu não vou mais com vocês não. Diz: não, se não for, eu também não vou. Se nós não ficar junto, nada feito. Aleluia. Davi a mesma coisa: ó, eu posso perder tudo, mas ó, a gente tem que ficar junto. Aleluia. Não precisa dessas coisas daqui, contanto que a gente esteja junto. Aleluia. Sabe o que é isso? Entendimento. Quando a gente começa a ter entendimento de como é importante o Pai perto, de como é valiosa a presença do Pai, de como é seguro estar sempre em contato com o Pai, de como é lindo e maravilhoso estar envolvido com as coisas do Pai. Como que o Pai, aleluia, valoriza as mínimas coisas. Ai, a camandoreva séria. Aleluia. Podemos não ser aquele expert, nem experiente em muita coisa, mas o Pai sempre está ali para ensinar. Faz assim, vai assim, faz desse jeito, vai ali, vem para cá. Oh, glória. Ele está sempre nos orientando, sempre nos direcionando, sempre nos conduzindo. E é por isso que Jesus, ele vai dizer: olha, aleluia, se vocês me amar, pode ter certeza que vocês também vai ser amado do meu Pai. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Aí vem o Felipe e diz: escuta, então mostra-nos o Pai. Diz: há tanto tempo eu estou com vocês, você não sabe ainda? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê também o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Louvado seja Deus. Pastor, então o que está faltando para nós? Que abra-se o nosso entendimento, que nós venhamos entender as coisas espirituais, que nós venhamos compreender as coisas do Espírito, porque se entendemos as coisas do Espírito, não vamos mais andar em rivalidade com ninguém. Se entendemos as coisas do Espírito, já não teremos mais inimizade com ninguém. Se entendemos as coisas do Espírito, não negligenciaremos mais as coisas do reino de Deus. Se entendemos, aleluia, as coisas do Espírito, não priorizaremos mais a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Oh, glória. Abra-se o nosso entendimento, que o céu possa se abrir sobre a nossa cabeça, que Jesus possa se revelar aos nossos corações, que o Espírito Santo encontre liberdade para operar em nós a vontade do Pai. Alabanda calava séria. Oh, glória. Porque um filho se nos deu. Aleluia. E o principado estava sobre os seus ombros, mas o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória, fecha os teus olhos comigo. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Está difícil hoje, Jesus está contigo. Está difícil hoje, o Pai está cuidando, o Pai está zelando, o Pai está contigo. Eu sinto graça, eu sinto unção, eu sinto poder, eu sinto presença, eu sinto remanto. Emai, o comonte me dá seremanda calavai, o revassúria mandaraba da calavai, porque